Obrigada pela participação, né? Hoje nós vamos encerrar nossa audiência. Eu quero agradecer a todos, mas enfim, isso eu vou deixar para o encerramento, tá? Eu trouxe uma pessoa muito interessante aqui, que é o Marcelo Nóbrega. Marcelo é subsecretário de administração de próprios. Mas é uma pessoa extremamente inteligente, sensível, está nos ajudando muito nesse trabalho aí com o governo, enfim. Estamos tentando a mudança aqui para o estádio e tudo. E o Marcelo foi muito sábio em algumas palavras. Eu gostaria que ele passasse para a gente algumas ideias que ele tem com relação à questão de gestão das parcerias. Coisa muito rápida, viu, professor? Tá, Marcelo? É só 5 minutinhos aqui, pessoal. Em relação ao que eu tenho vivenciado em todas as administrações que visitei. Então, todas as administrações, bem como o escopo de próprios do DF, tem sim espaço. Então você tem um espaço nas administrações já pré-definidos, edificados, muitos deles em condição de liberação para esporte, para lazer, para o que mais ser feito. Qual é o diagnóstico que nós temos tendo? A população, aquela comunidade, ela não se apropria desse espaço, tá certo? Então a gente tem que mudar para nós conseguirmos a otimização desse espaço. Por quê? Hoje nós estamos com um princípio que é básico e mais do que conhecido. Nós não temos orçamento. Então nós vivemos um momento ímpar. Outro momento ímpar é a questão da eleição relacionada aos administradores regionais. Então não tem nenhuma administração regional que o administrador não queira se envolver diretamente com a comunidade. Mudou muita coisa, mudou e mudou mesmo. Digo isso porque eu tenho visitado as administrações. Outra relação que é muito importante ser constituída aqui é que sem o empoderamento da comunidade, você vai simplesmente fazer obra. E esporte faz pessoas. Entendeu? Essa é a grande diferença hoje nesse mercado. Quando eu tenho um mercado que você efetivamente quer a construção, eu não quero a construção de um centro poliesportivo. Eu quero a construção daquela comunidade. Eu vou dar um exemplo de Planaltina. Estive em Planaltina, lá tem um puta de um batalhão do bombeiro que foi... construíram um novo e praticamente destruíram, mas ele ficou bem ruinzinho das pernas. Estava lá jogado. E aí cederam para a Secretaria de Saúde esse prédio. Está edificado, mas não está muito bom, mas está edificado. O que acontece? Queriam a Secretaria de Saúde passar o trator em cima. Estive lá, falei, mas se está edificado, não é mais barato para mim reformar? Ao mesmo tempo, a comunidade se associou à administração e viu que aquilo ali seria um grande centro de convivência de idoso, bem como um centro poliesportivo para aquela comunidade, bem como um centro também para atendimento das crianças com conselho tutelar. Então você começou a envolver um centro, todo um centro relacionado a quê? À comunidade, à apropriação da comunidade. Ali foi a disputa comunidade versus Estado. Por quê? Porque o Estado, eu estava enxergando simplesmente derrubar e construir prédio. Mas o prédio está pronto, eu tenho espaço em outras áreas. Então, quando a comunidade começa a se envolver, ela se apropria desse dinamismo, ele respeita isso. Então, é uma das situações que a gente tem visto também. Você tem áreas que são áreas, entre aspas, protegidas. Protegidas desde a infância, a gente entende que o militar, o exército, a marinha, a polícia, não é uma área a ser incomodada. Mas se ali tem um bem público construído, edificado, há um interesse público. Se houve um interesse público, nós pagamos. Então nós temos interesse sim naquela área. Se é de ocupar, é uma história. Se é de progredir e crescer, melhor ainda. Então quando eu falo ocupar, eu estou tirando o seu espaço. Não é isso. Eu estou com você nesse espaço. Então se eu tenho um centro poliesportivo dentro do bombeiro, onde aquela edificação serve apenas para o bombeiro, está errado. Porque o que deu origem àquilo ali foi o interesse público. E se eu tenho um interesse público, eu tenho que ter participação naquilo ali. Aquilo não é segregado por grades. Aquilo é aberto. E a comunidade precisa entender isso. A comunidade do esporte é a comunidade que constrói pessoas. A comunidade do esporte é a comunidade que faz um menino que seria criminoso deixar de ser. E esse é o grande valor. Eu estou direto com o conselho tutelar, direto com a criança. E me emociona de ver a quantidade de crianças. Hoje eu estava falando com o secretário adjunto da criança. 5.000 crianças ano
se envolvendo com a marginalidade no Distrito Federal. Quer dizer, eu não consigo acompanhar em carros o nível de crianças envolvidas com algum problema socioeducativo para transportá-los. Simplesmente o Estado não consegue a expansão, não tem elasticidade de alcançar a demanda, tamanha é. Olha como é muito importante esse trabalho de vocês. E o empoderamento dessa comunidade, fazer dessa comunidade entender que o interesse é dela e a apropriação dela que vai fazer de vocês diferente. Senão vocês vão fazer mais do mesmo. É dinheiro que eu não tenho, é prioridade que não vão ser. Esporte não é. Né? Já foi, ou querem que seja, mas não é. Então você tem a questão, tem toda uma questão de estruturação que você vai montar, e aí você só monta através da própria comunidade. É ela que vai te garantir a sustentabilidade, a retirada dessa criança desse momento nevrálgico aí de criminalidade, ausência de informação, entendeu? Até da massificação da informação. Por quê? Porque se esporte é gerar até tradições, entendeu? A massificação da informação, ela esquece as tradições. Então você tem várias cidades hoje que são cidades tradicionais se perdendo na mão do WhatsApp ou na mão do Facebook. Então você tem que gerar todo esse ambiente. Esporte é cultura, esporte é movimento, esporte é ação. E esporte é comunidade. Então traga a comunidade, certifique com a comunidade, haja com a comunidade, a secretária de vocês, para fazer o que ela efetivamente precisa, sendo ela da onde é, vai precisar de todo esse abastecimento de acesso à comunidade. É a comunidade, cara. Não é dinheiro. Você vai no Comper, se junta com a comunidade, vai no Comper, no Carrefour Bairro, no... Como é que é o nome daquele... Extra, qualquer supermercado, loja de construção, eles dão. Eu estou te falando que eu fui numa loja de construção, falei, ó, sou subsecretário de próprios, preciso de 80... Como é que é o nome daquele? Vasos, porque centro de acolhimento da criança, a privada é por fora. Então tem que ter um agente fazendo assim para liberar as necessidades do pessoal. O que acontece? Se eu colocar uma privadinha lá e botar uma cordinha, o cara puxa, já não precisa do agente fazer isso aqui. Entendeu? Melhora porque se o cara quiser passar uma vez por dia, ele passa. Se ele quiser passar 8 vezes, ele passa. Mas será que ele passa 8 ou será que ele passa 1? Né? Então vamos melhorar a qualidade mínima de vida desse cara, já que ele é um menor infrator, mas ele vai estar conosco até o fim das nossas vidas. Você não consegue segregar as pessoas. Então eu só consigo unir. Se eu conseguir unir a comunidade, eu faço um esporte. Eu dou sustentabilidade ao esporte. Eu faço um esporte maior e faço a apropriação do espaço público, do espaço que foi construído com interesse público. Tudo é construído com interesse público. Nada na administração é interesse privado. Então essa história acaba. Acaba, gente. Acaba. Tá lá. Tem a cerca. A mesma coisa do colégio. A quadra do colégio não pode usar. Quem te falou que não pode usar? Ah, porque está proibido. Por que está proibido? Ah, porque eu não tenho quem olhe. Então será que um pai de aluno não pode olhar? Será que alguém da comunidade não pode olhar? Será que o diretor não consegue fazer com que o professor fique até mais tarde e olhe? Será que eu não garanto, de alguma forma, a utilização do bem público por meio da comunidade? Será que eu não consigo fazer isso? É claro que eu consigo, mas tem que ter o interesse. Tem que ter o planejamento, tem que ter o engajamento, que é o mais difícil. É muito difícil falar, é muito difícil resolver. E fazer mais do mesmo, nós não vamos sair de onde estamos. Não vamos, porque não vai ter dinheiro. Esse ano, o ano que vem, dá um problema. Entendeu? Então a gente precisa tratar a coisa de uma forma nova, com inovação. E a inovação dá no acesso. Mudar as prioridades também, né? As prioridades às vezes são políticas, são isso e aquilo, e a gente tem que entender que as prioridades tem que ser a comunidade, né? Não os interesses pessoais. Enfim, como a gente sabe que política funciona e como é que está na hora da gente mudar essa concepção, essa imagem do que realmente de fato queremos para as comunidades que cada um de vocês lideram. É isso que eu queria falar. Foi bom a Leila ter deixado eu falar. Vocês me desculpem. Imagina, só de palmas. Muito bom. Se vocês precisarem de alguma coisa, é Subsecretaria de Administração de Próprios. Meu e-mail é marcelo com 2 L's, ponto, nóbrega, arroba, SEAP,
seap.nove@seap.df.gov.br. Só arrumo mais trabalho. Só queria fazer uma intervenção em relação à questão que hoje a gente tem uma questão da sessão. Né? Tem um problema sério na questão de você ceder o espaço. A gente tem alguns locais, algumas praças que projetos culturais e esportivos querem ocupar, porém a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque a gente tem que fazer um processo. Sim, aí é a questão que burocratiza o processo. É quando eu não envolvo o interesse público. Então, quando eu digo isso é o seguinte: eu não posso cercear e simplesmente determinar que fulano de tal vai ocupar. Toda vez que eu gero isso, eu estou fazendo mais do mesmo. Eu estou segregando alguém, dando poder a alguém. Então eu dou transparência ao processo. Processo transparente é moroso. Processo transparente é isonômico. Qualquer um participa. Então o processo transparente é algo que é difícil. Tá certo? Então para mudar, a validação está na comunidade. Essa comunidade é que vai validar a tua participação. Porque tu faz a tua política no chão. Tu não faz na quadra lá bonitinha, tu já faz no concreto, no asfalto. A quadra bonitinha vai chegar por agregar, por construção do teu estágio. É um estágio de construção, então você vai chegar nele. Como é que você vai chegar nele? Aí você vai ter que se apropriar do ferramental que é o que eu domino, que é a burocracia. Que a gente está tentando desburocratizar para te dar mais acesso. Porque eu quero é que você tenha acesso à quadra do bombeiro que está pronta. Eu quero que tu tenha acesso à quadra do colégio que está pronta. Eu quero que tu tenha acesso àquele todo que neguinho tá com a agenda fechada já de um ano que eu nunca vi. Entendeu? Eu quero a agenda de um ano. Quem foi que disse que ali vai ter show no dia tal? Que ninguém sabe, ninguém viu e já está fechada a agenda tem um ano. Que conta é essa, gente? Entendeu? Então quer dizer, são situações, são como é que é o nome daquelas coberturas lá? Aqueles quadra coberta que já está fechada para show, que normalmente é show, né? O cara falou, não, mas vai ter um show sábado, né? Então toda essa estruturação vai estar agregada a esse trabalho, mas o primeiro é a validação da comunidade. Faça a comunidade interagir e pedir, porque o administrador ele vai acatar. É a comunidade que vai levantar a bandeira lá e vai fazer, faça. Assim, eu questionei porque assim, a gente tem um histórico de pedir. Vários próprios que... Tem muitos próprios lá e tá comigo. Só que esses próprios aí é isso. Eu preciso gerar um edital. Por quê? Porque Ceilândia é uma área que se demanda muito próprio para poder gerar associação de moradores, associações comunitárias, religiosas, independentes, LGBTs, o que for. Então, a Ceilândia ela é um expoente tanto de cultura quanto de esporte. É engraçado, assim, ela tem esse negócio, o pessoal lá engajado, engajado mesmo. E aí eles ficam ali pedrando. Só que aí, como é que você vai fazer isso? Quando eu gero centro de convivência, eu estou gerando centro de convivência do idoso, eu não estou gerando o lar do idoso Maria Madalena. Não, isso, eu entendi. Entendeu? Então eu gero um pool, você gera um pool. Se você precisa de espaço, você gerencia na administração espaço. Não o administrador gerencia o espaço para você. Você gerencia na administração espaço. Então, aquilo ali é um centro de convivência de esportistas, ou de futuros esportistas, ou de esporte e lazer. Centro de convivência de esporte e lazer. Qualquer associação participa do processo. Tá certo? Aí você não pode empoderar uma pessoa, nenhuma instituição. Você está gerando, entendeu? E aí você traz para isso aqui, para a audiência pública, que é o espaço mais democrático que tem. Eu trago aqui e se discute. É justamente isso, porque hoje existe